correto. Então, a fono também é um profissional que vai ajudar a gente também com isso, né? Além da gente posicionar o dente, que às vezes o dente é muito pra frente, né? Porque a criança, ela põe o lábio inferior atrás dele e pra frente. Então, isso aqui é uma movimentação ortopêdica, ela faz uma movimentação, como se ela estivesse usando um aparelho ali, e só vai aumentar mais. E se a criança tem essa tendência, vamos supor, o pai dela ou a mãe, ela é mais bicudinha, né? Essa parte pra frente. Ah, ele puxou a mãe, o pai, né? Então tem essa questão da genética também. Só que a criança, além da genética, ela ainda faz esse movimento, o lábio vai ficando mais curto, os dentes vão ficando mais pra frente, porque ela faz esse movimento como se ela tivesse o tempo todo de aparelho. Então, também é um sinal aí que os pais têm que observar se não consegue fechar o lábio. Ó, fechei o meu lábio, sem forçar, agora tem que fazer assim, ó, e fica pra frente. Já é um outro sinal que a gente precisa intervir, tá bom? Então, são coisas que os pais podem observar e isso ajuda muito na nossa consulta, né? Porque às vezes a criança, ela fica assim, na consulta, forçando. E, de repente, eu converso com a criança, ela faz assim, aí eu falo, ela costuma fazer isso? É. Então, a gente precisa tirar esse hábito. Então, é só o aparelho ortopédico que faz isso, né? Então, a gente tem no aparelho ortopédico acessórios que a gente coloca que estimula esse lábio juntamente com a fono, não descartamos fono, juntamente com a fono, para que a gente trabalhe com esse lábio inferior e superior também, tá? Por ela ter sempre essa movimentação, a criança começa a ter um lábio que não tem muita força, né? Então a fono ela vai ajudar essa criança a fazendo exercícios, a esse lábio ficar um pouquinho maior, porque ela faz esse exercício e junto com o aparelho, a gente vai posicionando esses dentes e posicionando a mandíbula e a maxila. Junto, na fase de crescimento e desenvolvimento, novamente, eu ressalto isso, porque não dá pra fazer isso quando é adulto, né? Então, assim, quando é criança, a gente consegue conduzir isso muito bem, tá? Quem mais pode me dar tantas informações do meu paciente, se não os pais, né? Os avós, né? Que ficam com a criança ali, dia a dia, né? São vocês que vão me dar essas informações mais importantes. Então, a gente precisa saber de tudo isso, né? A gente vai avaliar a boca e vai avaliar toda essa parte estomatognática, toda essa parte de deglutição, toda essa parte funcional, músculo, tá? Não é só dente, eu não falo só sobre dentes, tá? Tem crianças que não tem nada disso, tá? E pode ser que, eu só preciso de espaço para dente. Então, aí, a gente coloca um aparelho um pouquinho para expandir dente, para expandir a arcada e depois mais para frente uma ortodontia. Então, assim, são coisas que precisam ser avaliadas desde pequenininho, tá? Porque isso pode virar crônico, né? O que é o crônico? O osso já estabelecer ali, né? Quando a criança tem 12, 13, 15 anos. Então, assim, a gente não tem muita mudança mais. A gente consegue ainda um pouco, mas é mais difícil. Então, assim, já vira uma coisa mais crônica, né? E aí é mais difícil de tratar, tá? Então, outra coisa que eu queria salientar aqui, que é a questão do não uso do aparelho. O aparelho ortopédico, aparelho ortopédico, ele não pode machucar, tá? Não pode apertar muito e ele ficar solto, tá? Então, essas são as características do aparelho ortopédico. Ah, mas meu filho não vai usar, né? Então, assim, eu vou te falar. Vamos supor que uma criança precisa usar óculos, né? Vou dar um exemplo aqui. Então, o óculos, será que ele vai usar? Ai, não, porque é chato. Mas, quando ele coloca no rosto, o que que acontece? Ele enxerga bem, né? Nossa, eu consegui enxergar bem com óculos. Então, quando a gente instala um aparelho ortopédico funcional, que é realmente ortopédico funcional, a criança ela vai sentir um conforto, porque muda a musculatura, muda a mordida, muda a posição de língua e fica gostoso na boca. É igualzinho óculos, tá? Então, por que que a criança usa óculos e ela não vai usar um aparelho ortopédico, né? Então, esse é um exemplo que eu dou para os meus pacientes quando eles falam, né, os pais, né, falam que, ele não vai usar, vai. Porque eles mesmos conseguem sentir esse conforto gostoso na boca, tá? Porque o aparelho ortopédico tende a dar esse conforto, tá bom? Então, consulta, eu consigo, com os exames de cada paciente, eu consigo
falar exatamente o que está acontecendo com a criança, encaminhar para profissionais que ele precisa. Eu tento conversar com esses profissionais, né, com os médicos, pediatras, otorrinos, fonos, para que a gente tenha um tratamento conjunto com essa criança. Porque isso vai ser a longo prazo, né? Por isso que eu falo, é para a vida da criança, é a longo prazo. Porque a gente não vai tratar só a boca, a gente vai tratar um todo, tá? Então, é só para vocês prestarem mais atenção nos seus filhos, né? Nessas questões que eu falei, né? E prestar atenção também nos profissionais, né? A gente tem muito profissional ótimo, bons, né? Médicos todos, né? Mas tem alguns que sobressaem melhor, né? Buscam mais informações, buscam mais entendimento sobre a área. Então, assim, vamos pesquisar um pouquinho mais esses profissionais, né? Em questão de tudo, né? Para que a gente consiga tratar o seu filho, a sua filha de uma forma única, né? Ao todo mesmo, para que essa criança tenha saúde bucal, né? Porque é o que eu busco, né? Essa relação de boca, de boca saudável, de oclusão saudável, para que mais para frente não tenham problemas de articulação, de osso, de quebras de dentes, né? Isso a gente vai ver a longo prazo, não é agora. Então, eu quero que vocês entendam que a gente precisa começar logo, né? É rápido, né? Então, fono, otorrino, tudo mais rápido. A gente precisa pegar essa fase de crescimento, senão vira crônico e depois é mais difícil de curar, né? É mais difícil de tratar. Então, esses vídeos ficaram longos, mas eu acho que eu tinha que vir explicar de uma forma talvez mais como que eu posso dizer, mais realista para vocês realmente entenderem, dar exemplos, falar o que pode ser, o que não pode, para vocês entenderem. Nas minhas consultas, a maioria dos pacientes, dos pais, né, eles fazem o tratamento porque eu consigo explicar essa importância para eles, no caso do filho, né? Então, assim, o seu filho tem isso, tem aquilo, e a gente vai fazer isso. Então, assim, a gente consegue individualizar cada paciente, né? Eu consigo entender o que aquele paciente está precisando, né? Não é um aparelho que eu moldo e mando o protético fazer, né? Como normalmente se faz, eu preparo todo o modelo e para cada paciente é um tipo de aparelho, é um tipo de aparatodontia que a gente usa para aquele paciente, tá? Eu não uso um aparelho só, eu uso talvez 2, 3 aparelhos. Então, assim, é diferente, né? Então, vamos procurar um profissional. A gente tem muitos ortopedistas, né, funcionais que trabalham com essa área de aparelhos funcionais. Então, pesquisem muito antes de fazer só um tratamento depois ou só um tratamento para abrir espaços, né? Porque às vezes vai além, muito além disso. E muitos casos vão muito além disso, tá? Não é. Eu não pego um só, que às vezes eu não ponho. Tem paciente que eu falo assim: olha, não precisa realmente agora, vamos esperar para depois colocar só o fixo. Explico para os pais: olha, que tá bonitinho, olha os exames, tá ok. Então, assim, é muito difícil eu fazer isso. Porque sempre tem alguma coisa por trás, né? Sempre tem um processo que precisa ser mais longo aí em questão de profissionais trabalhando em cima desse paciente, tá bom? Então, eu peço que vocês, sei lá, compartilhem esses vídeos, né? Eu sei que ficou longo, mas assim, compartilha com amigas que tenham filhos, que têm filhos, que precisam ouvir isso, né? Eu acho que a gente precisa expandir esse mundo de tanta informação, né? Para as pessoas saberem, né, da importância que tem ser tratado antes, Isso para tudo, né? Eu espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, entre em contato no meu WhatsApp, que eu vou esclarecer muito, assim, se precisar também da minha ajuda em questão de aparelhos, né, de tratamentos mesmo. Eu vou estar sempre disposta aí a ter esse cuidar, né, do filho de vocês, como eu cuido do meu, né? Eu sou mãe, então, assim, a gente fica. Eu sei como que é esse sentimento, né, de cuidados com os filhos da gente, e eu tenho muito cuidado com isso, né, em relação ao filho de outras mães, porque eu sei o que é, né? A gente sabe qual é o sentimento que a gente tem, tá bom? Então, eu tô aqui aberta para isso, para explicações e para tratamentos também, tá bom? Qualquer dúvida, me chame aqui no WhatsApp ou marque uma consulta, né, para ser mais específico, né, naquele caso. Eu acho que eu tenho muito prazer em fazer isso, muito prazer em ajudar mesmo as pessoas, né, que precisam ali
dos meus serviços, né? De tanto que eu estudo, de tanto que eu vejo, né? Muitos pacientes, tá bom? Então fica aí, qualquer coisa, me chame aqui ou marque uma consulta, tá bom? Obrigada.